Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Atos capítulo 19, versículo 2. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, onde achou alguns cristãos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Alguns comentaristas pensam que esses crentes eram discípulos de João Batista, que haviam se mudado para Éfeso. Outros preferem acreditar que eram conversos de Apolo, que conheciam o Espírito Santo apenas como um nome, mas ignoravam totalmente a sua natureza. Seja como for, eles haviam sido batizados como prova de seu arrependimento e, sem dúvida, estavam vivendo corretamente, mas não haviam experimentado a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo que lhes pertenciam. Romanos 14, versículo 17. Hoje, dificilmente encontramos algum cristão que não tenha ouvido falar do Espírito Santo, mas muitos têm ideias distorcidas, pensando ser ele uma força ou influência e não uma pessoa. Entretanto, as Escrituras Sagradas oferecem algumas evidências da personalidade do Espírito, como nos seguintes textos. Atos 5, versículo 3. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Só se pode mentir a um ser inteligente que pode ser enganado e moralmente iludido. E o versículo seguinte deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Atos 13, versículo 2. Disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não costumamos citar palavras de seres impessoais, porque eles não falam. Aqui é o Espírito Santo que chama, o que indica uma pessoa detentora de personalidade. Veja aqui 20 características e qualidades pessoais do Espírito Santo. Tem mente e vontade. Romanos 8, versículo 27. É tratado pelo pronome pessoal ele. João, capítulo 16, 14 e Efésios, capítulo 1, versículo 14. É citado entre outras pessoas. Atos 15, versículo 28. Tem conhecimento. 1 Coríntios 2, versículo 11. Ensina. Lucas 12, versículo 12 e João 14, versículo 26. O Espírito Santo convence. João, capítulo 16, versículo 8 e Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Impede. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Concede, permite. Atos, capítulo 2, versículo 4. O Espírito Santo administra, distribui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo fala. Atos 10, versículo 19, capítulo 13, versículo 2, João, capítulo 16, versículo 13. Toma decisões. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo guia. João, capítulo 16, versículo 13
e Gálatas capítulo 5, versículo 18. Anuncia. João capítulo 16, versículos 14 e 15. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4, versículo 30. Ele intercede. Romanos 8, versículo 26. Ele chama. Apocalipse 22, versículo 17. Ele procura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Agrada-se. Atos 15, versículo 28. Pode ser tentado pelo homem. Atos 5, versículo 9. Pode ser difamado e blasfemado. Mateus 12, 31 e 32. Uma força ou influência não pode ter tais características pessoais. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado, Pai, pela atuação poderosa e fundamental do Espírito Santo em nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos à transformação completa que só Ele pode operar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir, que Deus proteja você e sua família, que Ele tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Já pensou no aplicativo de podcasts, onde você ouve e compartilha o conteúdo que desejar, direto no seu WhatsApp e no WhatsApp de seus amigos? Tempo de refletir, falando ao coração, encontro com as profecias, oro por você, sermões do Pastor Bulhon e muito mais, tudo em um só aplicativo, em Android e iOS. Baixe agora na sua loja de aplicativos o Maná, M-A-N-A-H.